A paz do Senhor, igreja abençoada, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada vida nesta noite. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria que você refletisse por alguns instantes sobre a caminhada que trouxe você até aqui. Talvez esta tenha sido uma semana difícil. Talvez você tenha enfrentado lutas, decepções, portas fechadas, enfermidades, problemas familiares ou até mesmo batalhas espirituais que ninguém conhece. Quem sabe, em algum momento desses últimos dias, passou pela sua mente a vontade de parar, de recuar ou até mesmo de desistir, porque as adversidades estão tão fortes ultimamente. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus, meu irmão. Se você está aqui hoje, é porque Deus ainda não terminou a obra que começou na sua vida e na vida da sua família. O inimigo tentou derrubar você, sim, mas não conseguiu. As dificuldades tentaram parar você, mas você continua de pé. As lágrimas vieram, mas a sua fé não morreu. Aleluia, meu irmão. Glórias a Deus. E nesta noite, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus quer renovar as suas forças e lembrar a seu coração que a vitória não pertence aos que começam, mas aos que permanecem até o fim. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa que ainda não se cumpriram, há milagres que ainda estão a caminho, há portas que Deus ainda vai abrir, meu irmão. Em nome de Jesus, creia. Por isso, o tema da nossa mensagem esta noite é: eu não posso desistir. Eu não posso desistir, irmão. Você não pode desistir. Nós não podemos desistir. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ainda está no controle, Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está escrevendo a nossa história. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo fale com você esta noite. Quem crer que Deus tem uma palavra para a sua vida, diga bem forte: eu não posso desistir. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele nos garante a vitória em Cristo. Ele nos garante. Mas nós precisamos continuar a caminhada. O texto básico que nós temos está no livro de Hebreus. Hebreus 10:35-39. A palavra de Deus diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu queria dizer para você, meu irmão, que todos nós já passamos por momentos em que pensamos desistir em algum momento. Muitas das vezes nós estamos tão cansados, as adversidades estão vindo tão forte, que às vezes a gente pensa em desistir do casamento, do trabalho, dos filhos, do ministério, dos sonhos, da igreja, até mesmo da fé.
E o inimigo tem tentado fazer isso, ele tem tentado nos desanimar para que nós venhamos desistir. O inimigo sabe que ele não precisa destruir um cristão se ele conseguir fazê-lo desistir. Porque se o inimigo conseguir fazer você desistir, meu irmão, a vitória é garantida para ele. Muitas pessoas não perderam porque eram fracas, perderam porque desistiram antes da vitória chegar. Mas Deus trouxe essa palavra hoje para alguém. Você não pode desistir, porque Deus ainda não terminou a obra que começou na sua vida. Quem desiste não vê o cumprimento das promessas. Porque nós lemos em Hebreus que nós necessitamos de perseverança. A promessa de Deus geralmente não chega imediatamente. Existe um período entre a promessa e o cumprimento dela. Nós temos vários exemplos, podemos pegar Abraão. Deus prometeu um filho quando Abraão tinha 75 anos, mas o filho da promessa veio somente quando ele completou 100 anos. Então você para pensar, foram 25 anos esperando. Imagine se Abraão tivesse desistido. Imagine se ele tivesse começado a murmurar, a clamar, a falar que Deus esqueceu dele, que Deus não lembra e bababá e trem. Deus, ele não esquece, irmão. Por isso que Abraão permaneceu firme. Romanos 4:20 diz que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A perseverança levou Abraão ao milagre. Será que nós temos sido perseverantes? Ou será que qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer pedra no nosso caminho é motivo para que nós venhamos desistir? Talvez você esteja esperando há meses ou há anos. Não confunda demora com abandono. Deus não esquece de você, a promessa continua viva. O detalhe é que não é no meu tempo, no seu tempo, é no tempo de Deus, é no tempo dele. E Deus usa as lutas para nos fortalecer. É difícil para a gente que está desesperado, que está desesperançado, que necessita tanto da vitória, mas a Bíblia nos garante que, a Bíblia fala que tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou seja, o livro de Tiago, ele diz que ninguém gosta da prova, mas a prova produz algo precioso, produz homens e mulheres fortes, homens e mulheres cristocêntricos, homens e mulheres forjada em caráter, homem e mulher que o Senhor sabe que não vai desistir por nada. Porque o ouro só se torna puro quando ele passa pelo fogo, quando ele passa pela prova mais profunda. Aí sim ele se torna puro. Sem fogo não há purificação. Mas o detalhe é que nós não queremos ser purificados, nós já queremos brilhar, nós já queremos o estrelismo, e aí o Senhor não aceita. Muitas vezes isso é o que vem tardar a minha e a sua bênção. Nós pegamos um atleta como exemplo. Nenhum atleta ele se torna campeão sem treinamento. Os músculos crescem através de quê, irmão? É da resistência, é da luta, da perseverança, é da rotina, do dia a dia. É muito esforço para que ele venha conseguir o objetivo da vitória. Então o cristão, ele é um atleta em Cristo. A fé cresce durante as lutas, durante as provas, durante as tentações, porque o que acontece? O crente nesse momento é o momento que ele mais busca, é o momento que ele mais ora, é o momento que ele mais lê a Bíblia e se entrega ao Senhor.
Muitas vezes nós queremos que Deus tire a prova, mas Deus quer usar a prova para nos transformar. A luta que você está enfrentando agora, ela não veio para te parar, ela não veio para te destruir, ela não veio para te desanimar, ela não veio para você desistir, e sim, ela veio para te amadurecer. O que hoje parece um problema, amanhã será um testemunho. Jesus não desistiu. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, Jesus não desistiu. O livro de Lucas, no capítulo 22, diz que Jesus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, você percebe que Jesus, ele não desistiu, ele estava aflito ali, ele estava angustiado, mas ele falou: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque ele sabia da importância dele perseverar. No Getsemane, Jesus sentiu o peso da cruz. Ali havia dor, ali havia sofrimento, ali havia angústia, mas Jesus não desistiu. Já imaginou, meu irmão, se Jesus tivesse desistido? Não haveria salvação, não haveria cruz, não haveria ressurreição e não haveria esperança para mim e para você. Muitas das vezes tem muitas pessoas dependentes de você. Se você desistir, a esperança deles morre, a esperança deles acabam. Por isso não desiste. Não desiste. Antes da ressurreição de Jesus, houve uma sexta-feira de sofrimento. Antes da coroa, houve uma cruz. E antes da vitória, houve lágrimas. Talvez você esteja vivendo a sua sexta-feira, talvez você esteja vivendo essa sexta-feira de sofrimento, talvez você esteja vivendo este momento de lágrima, às vezes você está vivendo esse momento de cruz, mas Deus está preparando o seu domingo de ressurreição em nome de Jesus. Então não desista, não desista. O inimigo quer que você pare. No livro de Pedro está escrito: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. O alvo de Satanás não é apenas atacar, é fazer você parar. Porque a partir do momento que você para, pensa, quantas pessoas também não vão parar porque você parou. Elias, após uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias quis morrer. Ele fala assim: Senhor, basta. Agora, Senhor, te entrega a minha vida. Então você percebe que o profeta, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Agora estava desanimado. Mas Deus não permitiu que ele desistisse. Deus entendeu que ele precisava de descanso, que ele precisava de alimento, que ele precisava ali de um consolo. Então Deus enviou o alimento, Deus enviou o descanso, Deus enviou a direção. Então, meu irmão, não desista, porque quando você estiver cansado, não tome decisões permanentes. Muitas desistências acontecem em momento de exaustão, em momento de cansaço. Não, ore a Deus, porque Ele vai renovar suas forças, Ele vai enviar o alimento, Ele vai enviar o descanso, Ele vai enviar a direção. E aí você vai estar de pé, firme e forte, para continuar a sua caminhada. Porque quem persevera, se você perseverar, recebe novas forças do Senhor. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Então você percebe que não é força humana, que não é esforço humano, é a força que vem de Deus. Deus faz 4 promessas. 4 promessas. Renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A águia não foge da tempestade. Ela usa a tempestade para subir o mais alto possível. Precisamos fazer como a águia. Nós precisamos fazer como ela. O vento que tenta derrubar você não será o mesmo vento que Deus usará para elevar você. Então o Senhor, Ele vai te levantar, te levar às alturas. Deus sempre termina o que começa, meu irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus não trabalha pela metade. Quando Ele inicia algo, Ele conclui. Quando José foi vendido, foi traído, foi acusado injustamente, foi preso, ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para desanimar, ele tinha tudo para jogar a toalha, mas ele não desistiu. Ele acreditou, ele perseverou, ele lutou com as armas que tinha e um dia ele se tornou governador do Egito. Davi, ele foi ungido rei, mas antes de ser ungido rei, ele passou por desertos e perseguições, mas ele não desistiu e então ele chegou ao trono. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, mas permaneceu fiel e Deus restaurou tudo. Então, meu irmão, a sua história ainda não terminou. O capítulo atual não define o final do livro. Talvez você hoje tenha chegado aqui pensando que chega, vou desistir, não aguento mais, está muito difícil, está muito pesado, está tudo dando errado e eu vou parar. Mas Deus manda lhe dizer nesta noite: não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista do teu ministério, não desista dos teus sonhos, não desista do teu trabalho, não desista da tua fé, porque aquilo que Deus prometeu continua de pé. No livro de Gálatas 6:9, lá diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então você percebe que a colheita está condicionado à nossa permanência, à nossa perseverança. Então aquele que persevera colhe, aquele que acredita colhe, aquele que tem fé colhe. Quem permanece colhe, quem persevera vence, quem continua recebe. Por isso, meu irmão, quem desiste hoje nunca verá o milagre de amanhã. A dor pode até durar uma noite, 2 noites, mas a Bíblia diz que a promessa permanece para sempre. A dor dura 1 dia, 2, 3, 1 ano, 5, 6, mas a promessa permanece para sempre. O inimigo quer que você pare, Deus quer que você prossiga. Você chegou longe demais para desistir agora. Se Deus ainda não terminou, você não pode parar. A mesma mão que te sustentou até aqui hoje, meu irmão, vai continuar te sustentando até o fim. Enquanto houver promessa, haverá motivo para continuar. Então, por isso, você, nós não podemos desistir, porque Deus ainda está escrevendo a nossa história. Em nome de Jesus.
Ele ainda está escrevendo a nossa história. Porque se você está passando por uma luta e pensou em desistir, levante a cabeça agora. O mesmo Deus que sustentou Abraão, José, Davi, Jó, Elias, é o Deus que está sustentando você hoje. Não desista, a sua vitória está mais perto do que você imagina. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Tenha um excelente dia em Cristo Jesus. Eu sei que a caminhada foi difícil. Eu sei que as lágrimas caíram escondidas. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: ainda não acabou. Eu vi você chorando quando ninguém viu. Vi seu coração ferido insistindo em seguir. Vi as portas fechadas, os sonhos no chão, mas eu nunca deixei sua mão. Você pensou que era o fim da estrada, que a promessa tinha sido cancelada. Mas eu sou o Deus que faz reviver aquilo que o mundo já não consegue ver. Não pare agora! Não pare agora, filho meu. Eu estou contigo no vale, No céu, o deserto não será